Ter alta testosterona sem usar medicamentos é perigoso? O que ocorre no meu organismo com altos níveis naturais de andrógenos? Quais níveis são altos? Como muda o meu comportamento? Após a puberdade, as concentrações de testosterona no homem multiplicam-se por 30. Isso está ligado a mudanças drásticas no comportamento e no físico, nas quais muitas vezes não reparamos. As análises laboratoriais estabelecem uma faixa de normalidade populacional na qual a maioria de nós se encaixaria. Mas existe uma possibilidade pouco discutida, e essa possibilidade é que, mesmo sem ter uma doença, você fique acima dessa faixa de normalidade e tenha um alto nível de testosterona. Hoje você vai descobrir os sinais e sintomas quase invariáveis de ter um alto nível de testosterona. Mas primeiro, vamos definir baixo, normal e alto. Os intervalos de normalidade variam conforme o laboratório. Digamos que uma testosterona normal ficaria entre 300 e 800 nanogramas por decilitro. Na Espanha, utilizamos mais nanogramas por mililitro, bastando remover os zeros. O limite superior de normalidade, 800, precisa ser ajustado conforme as faixas etárias. O limite superior não seria igual para quem tem 23 ou 83 anos. Abaixo disso seria uma concentração de testosterona inferior a 300 nanogramas por decilitro. E esses seriam os pacientes candidatos à terapia de reposição hormonal. No vídeo de hoje vamos tratar sobre o que é testosterona alta. Podemos dizer concentrações acima de 800 nanogramas por decilitro. O que acontece com essas pessoas? Vamos observar os sintomas de alto nível de testosterona. Importante ressaltar, falamos de alto nível de testosterona sem uso de medicamentos ou condições patológicas que o elevem. Nas situações de uso de medicamentos e doença que eleva a testosterona, sinais e sintomas podem variar, mas muitos são semelhantes aos que discutiremos agora. Este aumento fisiológico é uma situação rara de se ver realmente, não é muito comum, mas pode ocorrer. Digam-me nos comentários e sejam honestos. Quem de vocês, sem usar medicamentos, tem testosterona acima de 800 nanogramas por decilitro? Vamos começar pelos sinais e sintomas físicos. Aumento de pelos em zonas masculinas. A testosterona é responsável pelo desenvolvimento e manutenção de pelos em áreas masculinas. Quais? Barba, peito ou costas? Embora não seja uma regra invariável, homens com alta testosterona normalmente são peludos. Desejo sexual muito alto. A testosterona indubitavelmente afeta o desejo sexual ou libido, o que pode ser incômodo socialmente quando é muito alto. Mas não influencia apenas nisso. Estimula a atividade da sintase de óxido nítrico, que gera vasodilatação também nos genitais e intervém no desenvolvimento, função e plasticidade do nervo cavernoso, que inerva o pênis, por exemplo. Ou seja, quanto mais testosterona, maior a potência sexual. Hiperplasia benigna da próstata. A testosterona pode estimular o crescimento do tecido prostático antes do usual, o que pode levar ao prostatismo a partir dos 40 anos, fluxo urinário fraco, micções muito frequentes e dificuldade para esvaziar a bexiga. Neste caso, só adiantaria um processo que geralmente ocorre em homens adultos numa fase mais tardia da vida. Mais acne e progressão da alopecia. Isso é relativo à dihidrotestosterona, mas considere que cerca de 10% da testosterona se transforma em dihidrotestosterona, e mais testosterona implica em uma quantidade maior de dihidrotestosterona nesses 10%. Facilidade para ganhar músculo e força na academia. A vantagem em que todo mundo pensa quando nos referimos à testosterona. De fato, concentrações próximas ou acima do limite normal te farão avançar mais rápido na academia, tanto em massa muscular como em força. Dores de cabeça frequentes, isso normalmente é atribuído a um aumento no hematócrito, que é a densidade do sangue. Quanto maior a nossa testosterona, geralmente é mais elevado. Pés grandes. Embora menos comum, existem relatos anedóticos de que níveis elevados de testosterona durante a adolescência podem se correlacionar com o crescimento dos pés. Isso pode ser devido à influência do hormônio no crescimento e densidade óssea. Evidentemente, quando o crescimento já cessou, isso não se modifica. Ombros e trapézios musculosos. Há mais receptores de andrógenos em ombros e trapézios, por isso esses grupos musculares respondem muito. Muito bem ao estímulo anabólico dos andrógenos. Pênis maior. Em uma amostra com mais de 2.000 crianças nórdicas, a produção de testosterona estava ligada à velocidade de crescimento e tamanho final do pênis. Por outro lado, a obesidade infantil e adolescente resulta em níveis de testosterona mais baixos e subdesenvolvimento peniano. Testosterona influencia na explosividade esportiva e quantidade de fibras rápidas para o salto vertical mais alto? Sim, nesta amostra de 70 atletas foi constatada uma correlação positiva entre os níveis de testosterona e o desempenho no salto vertical. Voz grave. Durante o desenvolvimento, a testosterona engrossa as cordas vocais, resultando em uma voz mais grave, característica masculina típica e reconhecível.
Até mesmo as mulheres cis que usam PETs, drogas, medicamentos para melhorar o desempenho, é reconhecido um agravamento da voz. Vamos ver agora as mudanças comportamentais. Maior tendência à infidelidade. Não estou brincando. Há evidências de uma clara correlação entre as concentrações de testosterona e o risco de ser infiel, neste caso por parte do homem. Olhe para este estudo. Evidentemente, não estou dizendo que este fato fisiológico justifique qualquer infidelidade. Apenas a torna mais provável, facilita mudanças de humor. A hipomania é um estado de humor exaltado e a depressão é o oposto. É sabido que níveis baixos de testosterona estão ligados a mais sintomas depressivos. Mas atenção, não é tão bem conhecido que também ocorre o oposto. Há mais alterações no estado de humor entre aqueles que têm níveis mais elevados. Além disso, há mais flutuações desse estado de humor que pode passar de irritabilidade, a tristeza, até a euforia em pouco tempo. E isso é bem conhecido pelos consumidores de PETs e se deve aos efeitos no cérebro dos andrógenos. E tem que pegar com pinças porque evidentemente depende de muitos outros fatores externos e internos. Menor aversão ao risco. Níveis elevados de testosterona estão ligados a maior propensão ao risco, podendo-se refletir em decisões financeiras, profissionais ou esportivas. A testosterona aumenta o apetite e o desenvolvimento das células. É tremendamente anabólica. Seu apetite aumentará com o aumento do gasto energético. É notável que homens com alta testosterona comem muito, mas não acumulam gordura corporal excessiva. Este andrógeno está fortemente ligado à nossa competitividade social. Quanto mais testosterona, mais competitividade e busca pelo reconhecimento social. Consumo moderado de etanol. Isso é surpreendente. A gonadectomia em homens, e não em mulheres, aumenta o consumo de álcool na idade adulta após a cirurgia, o que é revertido quando há uma reposição de testosterona, o que nos faz pensar que a testosterona modula comportamentos viciantes e que ter baixa testosterona é um facilitador do vício. Uma população com baixos níveis de testosterona é uma população mais viciada. Agora, é perigoso ter a testosterona alta naturalmente e sem medicamentos? Parece que não, pelo menos quando não há patologia envolvida. Deixe-me explicar. Embora haja poucas evidências, observe este estudo. Neste estudo, os homens que tinham mais de 800 nanogramas por decilitro só tinham um hematócrito mais alto, sabe? A densidade do sangue deles. Porém, eles não apresentavam mais distúrbios do sono, de humor ou problemas de saúde do que os com concentrações normais entre 300 e 800. Cuidado, e isso é importante, em raras ocasiões existem patologias que podem elevar consideravelmente os níveis de testosterona. Tumores testiculares, como os de células de Leydig, podem produzir testosterona. Ou também a hiperplasia suprarrenal congénita pode elevar as concentrações. A tarefa do médico será diagnosticar o que está acontecendo. Na mulher, uma testosterona elevada indica quase sempre problemas metabólicos. A síndrome do ovário policístico é, atualmente, a patologia que mais eleva a testosterona na mulher, com grande diferença. Curiosamente, mulheres com síndrome do ovário policístico são muito representadas no esporte de elite. Porquê? Porque ao terem mais testosterona que outras mulheres, elas se saem melhor. Agora você entende o que ocorre no seu corpo com alta testosterona. Se gostou do vídeo e quer um sobre altos níveis de estrogênio, comente. Até o próximo vídeo. Abraço forte e siga se empoderando.